A cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, está em alerta depois de mortes suspeitas por intoxicação, metanol em bebida, como nós já estamos destacando aqui. O nosso entrevistado agora é o secretário da Saúde do município, infectologista, que já foi nosso consultor aqui na Jovem Pan, Dr. Jean Gorenstein. Como sempre, secretário, uma honra te receber aqui, bom te rever, grande abraço, boa noite. Boa noite, Thiago, e a todos os grandes amigos aí da Jovem Pan News, por nós termos essa oportunidade de trazer algumas informações muito importantes para a população. Secretário, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: qual é a dificuldade de lidar com essa crise? Porque é algo, como a gente comentava agora há pouco, que pode acontecer em qualquer lugar, pode vir de qualquer lado. Qual é a dificuldade e o desafio aí na cidade, porque já foram registradas mortes, não é, secretário? Pois é, você acabou de trazer a resposta. A capilaridade dessas pequenas fábricas são fabriquetas de fundo de quintal que acabam produzindo essas bebidas de forma adulterada e agora usando o metanol, que é um produto altamente tóxico, é um subtipo de álcool, que é o álcool metílico, mas que é absolutamente danoso para o organismo humano. Então, à medida que nós temos várias fabriquetas, à medida que nós não identificarmos dentro dessa linha de produção quem comprou, aonde comprou, e isso sim, ir puxando essa grande linha para a gente poder identificar realmente quem são esses fabricantes que hoje já ganham como distribuidor grandes indústrias, grandes empresas de distribuição, inclusive atacadões que estão vitimados por esse grupo. Secretário Jean Gorenstein, vou trazer os nossos comentaristas aqui. A Dora Kramer faz a próxima pergunta. Lembrando que o secretário Jean já foi secretário estadual da Saúde e tem uma longa carreira também no Instituto Emílio Ribas, aqui em São Paulo, além de outros hospitais privados. Dora. Boa noite, secretário. E, portanto, com esse currículo, a pessoa ideal para nos dizer, nos esclarecer o seguinte, secretário. Do ponto de vista de saúde pública, como é que a gente deve encarar esse fato, que é o seguinte: o governador já disse, não é coisa do crime organizado, porque é algo pontual, individual, não tem conexão. Agora, se não tem conexão, como é que uma coisa dessas aparece no país todo, em vários estados, porque cada hora, cada dia a gente vê um novo lugar, e por que agora? O que aconteceu? Todo mundo, essas pessoas que não têm nada a ver uma coisa, umas com as outras, resolveram ao mesmo tempo contaminar bebidas. Como é que a gente deve encarar uma coisa dessas? Pois é, Dora, boa noite a você. O que nós temos que entender é que são duas questões que devem ser atuadas de forma simultânea. A primeira, do ponto de vista de saúde pública, criando realmente uma política de ação de rápido acolhimento dos pacientes dos serviços. Foi assim que São Bernardo, como sendo o epicentro, contendo o maior número de casos, hoje nós temos até às 12 horas de hoje, do dia de hoje, 30 casos e 4 pessoas, infelizmente, evoluíram a óbito, e dessa maneira nós precisamos criar uma política de contenção, fazendo com que todas as unidades de pronto atendimento estivessem capacitadas para identificar os casos suspeitos, quem eram as pessoas que deveriam ser, portanto, deslocadas a um único hospital, sim, que estivesse totalmente preparado no ponto de vista técnico para acolher esses nossos doentes, e o hospital de eleição foi o hospital de urgência e emergência e o hospital de clínicas, que tem uma retaguarda, ambos somados 120 leitos de unidades de terapia intensiva, incluindo aí a possibilidade de aparelhos de hemodiálise para a depuração, a limpeza do sangue desses elementos toxigênicos causados pelo metanol. Mas, em paralelo, a obrigatoriedade de se criar uma notificação, portanto, uma
notificação compulsória faz com que seja revelado, seja pelos pacientes, quando existe possibilidade, condição de fala, mas especialmente de amigos e familiares, para se saber aonde foi a ingesta. A partir daí, toda a estratégia tomada, nós criamos, junto com a prefeita interina, Jéssica Cormick, um grupo formado por várias secretarias de segurança, de justiça, o PROCON, a Secretaria da Saúde, junto com a sua Comissão de Vigilância Epidemiológica, a Coordenação de Vigilância Epidemiológica, assim como a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal, fazendo com que todos esses ambientes fossem fiscalizados. Qualquer anormalidade, inclusive com identificação de embalagens, produtos, as embalagens, quando digo, rótulos, lacres, violação, eventualmente, daquela adesivação que é feita nas garrafas, tudo isso fez com que nós fizéssemos a apreensão de vários lotes de bebidas e 4 estabelecimentos até o momento foram fechados de forma preventiva, enquanto essa análise que nós chamamos toxicológica para avaliar se essas bebidas estão ou não contaminadas. O que nós temos que entender, Dora, é que com isso nós damos um passo para frente. Nem todas as pessoas, eu quero deixar isso muito claro, que vários foram os comerciantes que foram abordados e que mostravam que, olha, eu comprei na distribuidora que aparentemente era idônea, olha que está aqui a nota fiscal, e mostrando, portanto, que não era um mercado paralelo. Mas aí nós continuamos nessa ação, junto com a investigação da polícia, para apoiar também o Ministério Público do ponto de vista criminal e civil nas devidas análises e competências de responsabilidades. Secretário, a palavra agora, a pergunta Cristiano Vilela. Secretário, boa noite. Secretário, o senhor colocou bem sobre a orientação que existe em São Bernardo do Campo de estruturação das unidades de pronto atendimento, hospitais robustos como o Hospital de Clínicas, por exemplo, para esse atendimento. Agora, o senhor sabe bem, melhor do que todos nós, que essa não é a realidade da maioria dos municípios do Brasil de uma forma geral. Talvez essas localidades que contem com uma estrutura não tão boa quanto a de São Bernardo, existe alguma orientação que possa ser dada às pessoas diante ali de uma dúvida, de um momento inicial, onde se acredite que a pessoa possa estar passando mal por conta da ingestão de metanol? Existe algo que possa ser tomado pela pessoa, alguma conduta inicial a ser tomada até que se chegue numa unidade de pronto atendimento? Cristiano, a sua pergunta ela é muito importante, porque quanto mais precoce nós tivermos o acolhimento, a identificação desse paciente com possibilidade, portanto, um paciente suspeito para intoxicação, esse indivíduo deve ser encaminhado com urgência a um centro de referência, a um centro hospitalar, para que possa, em poucas horas, receber os antídotos. O antídoto que hoje nós temos acaba sendo o etanol, que é o álcool etílico a 99% e é feito de uma forma medicinal, diluída em soro, o sorinho glicosado e ministrado na veia. Ele faz com que os metabólitos do próprio metanol sejam, então, inibidos na sua ação em alguns receptores do organismo. E dessa maneira, evitem a progressão de danos. Ou seja, se eu conseguir identificar um caso suspeito, e quem é o caso suspeito? É aquele indivíduo que que tem a exposição a uma bebida alcoólica, especialmente os destilados, como gin, como vodka, como o uísque, e evoluam nas horas subsequentes, e eu digo nas horas 2, 3 ou 4 horas, com uma sensação de ressaca muito diferente daquelas que ele já apresentou anteriormente. Muitas vezes você fala, pô, mas eu sempre tomei essa caipirinha com essa vodka, tem algo errado. Então, se você tem a sensação que algo não vai bem
você procure sim uma unidade de saúde mais próxima. Mas existe uma característica muito peculiar, que é a dor de barriga, tipo cólica. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vivenciou uma ressaca, ou ouviu alguém com ressaca, nunca ouviu alguém dizer, olha, eu tinha dor de barriga. Então, isso também é algo que vai chamar atenção de forma muito antecipada a alterações, sejam neurológicas ou a diminuição da visão, ou o borramento da visão, ou a perda da visão. Portanto, quanto antes eu puder identificar isso, antes eu entro com esses antídotos. Por isso que essas localidades vão precisar, de forma regionalizada, terem respostas muito rápidas para que esses pacientes sejam imediatamente transferidos, independente da disponibilidade de vaga ou não. A gente considera essa uma condição de emergência, a vaga zero, não é a vaga quando tiver a próxima vaga. Ele já precisa ir, porque se ele ficar no seu serviço de origem, infelizmente ele vai evoluir com danos irreversíveis, podendo, enfim, culminar em morte. Temos um minutinho para a gente encerrar a entrevista. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor sobre esse antídoto que o governo federal está tentando comprar, trazer de fora. O que efetivamente é esse antídoto? Como as pessoas acabam tendo contato? É vacina? É cápsula? Pílula? Como é que isso funciona? Ele é manipulado, é um etanol que nós chamamos o álcool etílico a 99%, ele é manipulado de tal forma, em tal dosagem, junto com o soro glicosado, que ele é administrado na veia, fazendo então com que haja a sua ação. Só para ter uma ideia, quando o metanol entra no organismo, ele sofre uma metabolização, ele sofre uma modificação no fígado, se transformando, pasmem vocês, em formaldeído. Ou seja, ele é o formol. Olha aquele formol que a gente usa em vários produtos químicos, ele está ali sendo mobilizado no nosso organismo. Mas a partir de então, ele forma um novo ácido, que é o ácido fórmico. E o que faz esse ácido fórmico? Ele age dentro da célula do organismo, várias de todo, seja no cérebro, seja no rim, seja no fígado, seja no pulmão, fazendo com que eu haja numa determinada célula chamada mitocôndria, numa partícula ali que produz energia para todo o organismo, para aquela célula. À medida que eu faço isso, eu impeço a entrada desse ácido fórmico, porque o etanol chega antes. Ele falou, opa, cheguei antes, o metanol, aqui você não tem vez. Então ele não progride nas suas ações. Por outro lado, nós temos, principalmente nesses pacientes críticos, a hemodiálise. O que faz a hemodiálise? Ela filtra esse sangue do paciente e retira o metanol e esses metabólitos formados por essas mobilizações. E isso que garante a não progressão de dano, a não progressão dos colapsos que o próprio organismo pode vivenciar. Secretário Jean Gorenstein, de São Bernardo do Campo, infectologista, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos aqui à Jovem Pan. Volte sempre, como o senhor sabe, o convite é sempre disponível para o senhor. Volte sempre, um abraço.